What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? 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 What if I go stronger?
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Na parte anterior vocês viram a formação e construção desse mapa mental, porém ele não estava tão definido assim, não estava com tanta informação. Até se deu um probleminha na minha câmera e não conseguiu gravar toda essa formação, por isso que eu gravei essa parte, para explicar também para vocês esses conteúdos extras que acabou surgindo agora, mas que não estavam nas partes anteriores. Então, vou dar uma explicada para vocês breve aqui do que eu já sei, do que eu já aprendi, para ajudar vocês a entenderem também essa parte de conhecimentos bancários. Bom, primeiro a gente vai começar por essa parte aqui, que não foi a parte que eu comecei a fazer do mapa mental, mas que eu acho fundamental para a explicação. Primeiro a gente começa com o sistema organizacional, certo? Da estrutura aí do sistema financeiro. E aí a gente começa com o SFN, que é o Sistema Financeiro Nacional, onde eu reparti ele em 4 partes, que são os normatizadores ou reguladores, que são aqueles que vão fazer as normas e regulamentação para que tudo se defina em questão de monetário, câmbio e outras coisas que a gente vai vendo aos poucos, certo? Depois dessa parte das normas e regulamentações, a gente parte para a parte de supervisão, que são os órgãos que vão ficar responsáveis por supervisionar cada etapa do processo de normas, cada atividade realizada. E depois passa para a parte executora, que são os institutos, onde são os bancos, os responsáveis pela execução do que foi estabelecido como regra, como atividade. E os operadores,
que é, no caso, os intermediários para execução dessa atividade, beleza? Agora a gente vai conhecer cada um. Dos normatizadores, a gente tem 3 tipos que você precisa aprender porque cai na prova, né? Que é o CMN ou CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que ele é responsável pela parte dos mercados. O que é a parte dos mercados? Quando a gente está ali falando sobre investimento financeiro, sobre, por exemplo, como está na parte da política, que às vezes o político fala alguma coisa que aí a bolsa de valores cai, que interfere nas commodities, entre outras coisas, é sobre esse tipo de mercado que a gente está falando. É sobre a parte comercial, certo? O mercado financeiro. E esse mercado financeiro, ele é normativo, porque tem resoluções normativas, e a gente pode definir ele em MCCC, ou MC ao cubo, que é dividido em quê? Moeda, capital, crédito e câmbio. Moeda é o nosso real, é o dólar, é essas questões referente ao Brasil, no caso a gente vai falar sobre real, certo? É a nossa moeda local, é o nosso meio de troca. Na parte de câmbio é justamente a responsabilidade da gente fazer trocas comerciais, né, com outros países em todo o mundo. A parte de crédito, a disponibilidade que o país vai ter para fornecer, para garantir também a questão de crédito. E capitais, a gente também vai aprender essa definição direitinho, o que é que funciona cada uma dessas partes ao longo das nossas aulas, certo? Mas você precisa saber o quê? Que o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão normatizador nessa questão dos mercados que interfere aqui nesses 4 pontos: moeda, câmbio, crédito e capital, certo? Então você precisa saber isso. Dentro do mercado, a gente vai definir ele em mercado financeiro, onde vai ter intermediários financeiros e os tomadores e poupadores, ou seja, quem vai emprestar algo e quem vai usufruir desse algo, beleza? Pronto. Até então, é isso que você precisa saber, é isso que importa. Ainda dentro dos normatizadores e reguladores, a gente tem o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Esse é o órgão responsável. Já vai aparecer muito similar, mas você tem que compreender que o Conselho Nacional é que é o normatizador. Quando surgir outro parecido que eu vou citar, você vai entender que ele tem outra função. Bom, como o próprio nome já diz, ele é responsável pelos seguros privados. E o CNPC é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é o responsável pela Previdência Complementar. Pronto. Aqui você já sabe que dentro do Sistema Financeiro Nacional, nós temos 3 órgãos normatizadores, que é o Conselho Monetário Nacional, CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, e o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Para ficar mais fácil, falou em normatizadores e reguladores, todos começam com C, conselho, certo? E aí a gente parte para a parte dos supervisores, e aqui onde você tem que compreender e fazer a separação. Supervisores, eles vão ser responsáveis por supervisionar as normas acopladas aqui, beleza? Então, quem são esses órgãos supervisores? Nós temos o Banco Central do Brasil, que pode vir com essa sigla aqui, ou o BC, Banco Central, tanto faz, certo? Na sua prova pode vir BCB ou pode vir BC. Assim como ele, o CVM, que é o Conselho de Valores Monetários, ele é responsável pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. É ele que vai supervisionar o Conselho de Previdência Complementar, certo? A SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, vai, logicamente, supervisionar o Conselho Nacional de Seguros Privados, e a PREVIC, que é Conselho Nacional de Previdência Complementar, vai supervisionar o Conselho Monetário Nacional, certo? Então, aqui você pode ver que houve essa mudança aqui, para você não se confundir. Preste atenção. Você pode haver uma confusão quando falar em Previc, porque ele é o quê? A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, mas ele não supervisiona a Previdência Complementar. Que supervisiona é o Banco Central do Brasil e a CVM. Há uma troca aqui, né, quando você vai fazer relação. Então, é isso aqui que você tem que prestar atenção para não confundir na prova. Beleza?
Na parte de executores, vai ter os responsáveis pela execução das atividades. No caso, o Banco do Brasil, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, está até aqui embaixo, o desenvolvimento econômico, o BNDES é responsável pelo desenvolvimento econômico, o BP é responsável pela questão de crédito rural e industrial, ele vai fomentar isso aqui. E a Caixa Econômica Federal, ela é mais relacionada à habitação e saneamento. É só você lembrar o quê? Quem é o responsável pela questão do desenvolvimento econômico? Quem é que vai ajudar aquele pequeno empreendedor, aquele agricultor? Não, aquele empreendedor. Geralmente é relacionado ao BNDES, né? Os empresários, pequenos MEIs. Já o Banco do Brasil, ela é mais voltada para essa parte de crédito rural, industrial, para você conseguir um empréstimo relacionado a essas áreas. E a Caixa Econômica Federal é mais fácil. Por quê? Você é só lembrar das casas da Caixa. Minha mãe quer comprar uma casa própria pela Caixa Federal. Por quê? Porque ele é o órgão executor responsável aí pela habitação e saneamento do país, né? Então, ele que faz essa execução, ele que coloca essa atividade em execução. E, por último, os operadores, que aqui eu listei 10, que são o quê? Quem são esses operadores? São os bancos, como a gente já viu, as cooperativas, instituições de pagamento, bolsa de valores, bolsa de mercados futuros, corretoras, distribuidoras, seguradoras, administradores de consórcio e fundo de pensão. Resumindo, é todo aquele meio pelo qual você vai entrar em contato para realizar aquela operação. Quando sua mãe pretende comprar a sua casa própria, ela vai procurar quem? Um banco. Quem é esse banco? A Caixa Econômica Federal. Quando você quer pedir crédito, questão de empréstimo financeiro, você vai procurar quem? Um banco. Quando você vai investir aí numa ação, num fundo imobiliário, você vai procurar o quê? Uma corretora que vai entrar em contato com a Bolsa de Valores para que você possa ter os seus títulos. Né? Assim também como é feito com as distribuidoras. Seguro de vida, seguro do carro, você vai procurar quem? As seguradoras. E assim vai. Então, eles são os operadores, eles que vão fazer a operação. Beleza? Então, aqui a gente já matou aqui a questão da organização, do sistema de organização aí, dessa questão do país. Subindo aqui, eu coloquei algumas observações e eu vou listar algumas. Eu numerei pela observação 1, 2 e assim por diante. Algumas questões que você deve lembrar na hora da prova, porque as pegadinhas acontecem aqui, certo? Primeira observação, o Banco Central do Brasil, né, o Banco Central, ele não tem vinculação com ministério nenhum, nem Ministério da Fazenda, nem da Educação, nem ministério nenhum. Isso é uma novidade, isso é o quê? Uma atualidade do mercado financeiro. Que aconteceu o quê? Na Lei 179 de 2021, onde deu autonomia para o Banco Central do Brasil. Eu não sei se você acompanha jornais, mas o governo atual, ele exige muito que o Banco Central não tenha tanta autonomia, ou seja, ele é contra essa autonomia do Banco Central, porque o governo ele quer impor algumas regras para fazer uma gestão de acordo com o que segue o planejamento deles. E aí o Banco Central tendo autonomia, ele pode tomar suas decisões por si só. Então, aqui, o Banco Central, você tem que aprender que ele é autônomo. Hoje, atualmente, desde 2021, ele é autônomo. E o número da lei complementar é 179, beleza? A observação número 2 é apenas bancos comerciais e as cooperativas de créditos ou bancos múltiplos com carteira comercial têm autorização para captar depósito à vista. Então, assim, não é todo banco que faz essa questão de depósito à vista. Quem são? Bancos comerciais e cooperativas de crédito específicos, os bancos múltiplos com carteira comercial. Então, tudo relacionado à questão comercial, para fazer essa questão de depósitos à vista. Beleza? E aqui eu coloquei a observação número 3. Em geral, desempenha diversas funções. Não, o Banco Central do Brasil, em geral, ele desempenha diversas funções. Porém, ele não é um fiscalizador. O Banco Central do Brasil, ele faz muitas funções, mas ele não é fiscalizador. Isso é também um ponto importante na hora da prova. Ponto número 4. Deixa eu ver aqui onde foi que eu coloquei. Essa observação número 4. Tá aqui. O Conselho Monetário Nacional, ele regula as instituições financeiras, inclusive as públicas federais. Então, tudo que for financeiro é regulado pelo Conselho Monetário Nacional. Ele é o conselho responsável pela essa regulamentação. E a gente já viu aqui que ele é um normatizador e regulador, né? Ou regulador. Então, o Conselho Monetário Nacional faz essa função de regularizar todas as instituições financeiras, inclusive as públicas federais.
Dentro do Conselho Monetário Nacional, a gente tem 3 pessoas responsáveis por essas normatizações, por essas regulamentações, que é o quê? O ministro da Fazenda, que atualmente a gente tem o Fernando Haddad, né, que é o ministro da Economia ou ministro da Fazenda, tanto faz. A gente tem o presidente do Banco Central do Brasil, que atualmente é o Roberto Campos. E a gente tem o secretário especial da Fazenda, que atualmente está a Simone Tebet. Para quem não sabe, hoje é 5/4/2023, então isso aqui está referente a esse ano de governo aí do presidente Lula. Então, esses são os 3 componentes, são as 3 pessoas que compõem o Conselho Monetário Nacional. Então, são eles que decidem a regulamentação e as normas para que o sistema financeiro nacional possa acontecer, possa ser executado o que foi estabelecido. Beleza? Vamos lá. Agora, a observação número 5. Normatizador com supervisor, eles formam o subsistema normativo do sistema financeiro nacional. Então, vamos lá. Normatizadores, que é o primeiro tópico que eu falei, com supervisão, pode ver que um está ligado ao outro. Quem normatiza é supervisionado por esses órgãos aqui, eles formam o quê? O subsistema normativo do sistema nacional. Então, a gente tem essas 4 categorias, e quando a gente soma supervisor com normatizador, eles são chamados de subsistema normativo do sistema financeiro nacional. Beleza? Então, há uma subdivisão aqui na junção, no agrupamento dos dois. Referente aos operadores, eles formam o subsistema de intermediação. Foi como eu falei para vocês. Esses 10 tópicos aqui que a gente citou, eles são os responsáveis por intermediar entre um empresário e o órgão, entre uma pessoa física e o órgão, e assim sucessivamente, para que as coisas possam acontecer e o giro da economia possa acontecer também, beleza? Em 7ª posição, eu coloquei o quê? Administradores de consórcio de pagamentos, que tá aqui, ó, consórcio de pagamentos. Tá aqui, ó, administradores de consórcios. Não são instituições financeiras, porém, eles atuam com supervisão do Banco Central. Presta atenção. Eles não são instituições financeiras, porém o Banco Central autorizou para que eles pudessem fazer as execuções sob supervisão. Então, no caso o quê? Eles não trabalham com a parte financeira, não são considerados como instituições, porém o Banco Central autorizou que eles façam esse papel e ficou responsável por cada coisa e ação que eles executam, beleza? No final, o Sistema Monetário Nacional, o Sistema Financeiro Nacional, ele se divide em 3 categorias, como a gente bem viu, que levam em consideração o quê? O financeiro, a parte de seguros e a parte de previdência. A gente resumiu bem aqui e falou bem dos órgãos. Tranquilo? E, em última instância aqui, esse sistema organizacional é um órgão colegiado, né, integrante aí da estrutura do Ministério da Fazenda, como a gente bem viu aí, como eu citei, o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, e a Simone Tebet, que é a secretária especial, né, da Fazenda, e que tem por finalidade de julgar. Eles vão fazer esse julgamento dos recursos contra as sanções aplicadas pelo Banco Central, certo? E também pela Comissão de Valores Monetários. No caso dos processos de lavagem de dinheiro, também é responsável por essa categoria. E as sanções aplicadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é chamado de COAF, e demais autoridades, elas em segundo grau e última instância, elas que são responsáveis, né? Então, vamos resumir aqui. Nos processos de lavagem de dinheiro, as sanções aplicadas pela COAF e as demais autoridades são em segundo grau e última instância administrativa. Beleza? Então, o Sistema Financeiro Nacional, ele é responsável por todas essas etapas. Mas, em última instância, é que entra aqui a COAF e demais autoridades para julgar essa parte aqui de processo de lavagem de dinheiro. Porque, no caso, foge aqui da organização do sistema, né? O sistema acaba sendo corrompido e outro órgão precisa tomar as rédeas aí do sistema de todo o decorrer. Certo? Bom, esse foi um pouquinho aí da parte de conhecimentos bancários, referente ao Banco do Brasil. A gente tinha feito só uma parte, mas está aí complementar com toda a explicação. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários ou qualquer agregação também, né? Quem quiser também esse mapa mental vai estar disponível no meu Instagram. Como é que você consegue esse mapa mental? Vai mandar um direct para mim
com um print de que você está inscrito no meu canal, com o seu e-mail, e automaticamente eu vou encaminhar para você esse mapa mental, ou qualquer um que você queira que esteja disponível aqui no canal. Tranquilo? Então, boa prova para vocês, que dê tudo certo, que a gente possa conseguir o tão sonhado passar no concurso público. Se você ainda não é inscrito, não perca a oportunidade de me ajudar e se ajudar, porque toda vida vai chegar para você conteúdos novos, conteúdos de coisas que eu acabei gravando e colocando aqui, referente ou não a concursos bancários, beleza? Então, até mais. Não esqueça de deixar seu like como agradecimento e também uma forma de você me ajudar aí a crescer cada vez mais. Então, até mais e até a próxima aula.